Boa tarde, galera. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando então a nossa oitava semana, de aulas aí de estrutura de dados 2 do Bacharelado em Ciência da Computação aqui do Instituto Federal de São João da Boa Vista. O tema da aula de hoje é continuar aí os nossos estudos com árvores de busca balanceadas. Na nossa última aula nós revisamos e vimos algumas questões novas ali das árvores binárias e árvores binárias de busca, BT e BST, Binary Tree e Binary Search Tree. E hoje nós vamos continuar, e agora sim, efetivamente aprendendo uma estrutura nova, que é a árvore 2-3 de busca, ou 2-3 Search Tree. E essa é uma árvore, na verdade, que ela é uma estrutura de dados transitória, Nós vamos aprender hoje uma estrutura que, de certa forma, o conhecimento dela vai nos ajudar a aprofundar os nossos estudos em uma estrutura de dados muito importante, que é o tema da nossa próxima aula, que são as árvores rubro-negras, tá? Mas para chegar lá, então, a gente tem que passar por esse primeiro conteúdo, Na verdade é uma evolução aí das árvores binárias de busca. Então hoje é uma aula bem rápida, é uma aula que a gente vai pegar alguns conceitos e a gente vai aplicá-los implementando na próxima semana. Então a gente vai fazer primeiro aí uma breve revisão aí das árvores binárias e de busca binária. Vamos aprender o que é essa árvore 2-3 Search Tree, 2-3 Search Tree, ou árvores 2-3 de busca. A gente vai ver duas operações apenas, a busca e a inserção, e aí, de propósito, a remoção não estou passando, até para vocês poderem fazer uma pesquisa aí como sugestão aí de atividades para casa. Vamos discutir rapidamente sobre desempenhos e implementação, Bom, a nossa árvore binária, ou Binary Tree, BT, ela é aquela árvore em que cada nó tem no máximo 2 filhos. Tem o filho da esquerda e o filho da direita. O nó principal é o nó raiz. Se a raiz ela na verdade ela é o único nó que não é filho de nenhum outro, e a gente representa que uma árvore binária ela está vazia quando a raiz for igual a nulo. Então perceba que cada nó ela vai ter um link para o teu filho da esquerda e um link para o filho da direita. E as árvores binárias ela tem essa estrutura recursiva, Porque cada nó de uma árvore binária, independente de qual seja, ela é a raiz de outras sub-árvores binárias, Então, podemos perceber isso daqui na própria figura. E os nós folhas, que são aqueles que estão no mais baixo nível, eles vão ter também filhos para a esquerda e para a direita, mas para representar que não tem continuação à árvore, esses filhos eles apontam para nulo, Ou seja, não tem filho nenhum. Nós dizemos aí que a profundidade de um determinado nó, ou seja, de um determinado nó, ela é o número de links que é necessário ser percorrido desde a raiz até chegar naquele nó. Então a profundidade desse nó aqui ele é 1, 2, É a quantidade de links, de caminhos necessários até chegar nele. E a altura de uma árvore binária, na verdade, é a altura do nó que tem a maior profundidade. É basicamente isso. Já a árvore binária de busca, que foi o foco principal da nossa última semana, a BST, ela é uma árvore binária, só que em ordem simétrica. O que significa ela ser em ordem simétrica? A gente passa a ter, então, uma chave, uma key, um valor específico armazenado em cada nó, e aquele nó ele vai ser sempre maior do que todas as chaves que estão no caminho para a esquerda, ou seja, na sua subárvore da esquerda, e ele vai ser menor do que todas as chaves que existem na sua subárvore da direita. Então, como a gente pode observar aqui na figura, o E, ele é o pai da subárvore de A e da subárvore de R. Então, o E, aqui nessa subárvore, a gente pode ver que tem o A e o C, que são chaves menores do que E. E aqui na direita do link, na direita de E, nós temos chaves, que é o R e o H, que são maiores do que E. Então essa é a propriedade principal aí de uma árvore binária de busca e o que representa ela ser então em ordem simétrica.
E a pergunta então que nos faz pensar em por que estudar essa nova estrutura, que é a árvore 2-3 de busca, por que a altura de uma árvore de busca binária ela cresce? Por que ela vai crescendo? Na verdade ela vai crescendo porque a operação de put, né, a operação de inserção de um novo nó, se aquele nó, né, aquela aqui do nó não existia ainda na árvore, nós temos que obrigatoriamente criar um novo nó para ele. E assim a gente vai crescendo a altura da árvore consequentemente, né? E o que a gente pode fazer então para mudar? A gente pode colocar mais de uma chave por nó. Então, nós podemos ter nó que vão ter 2 valores de chave. E aí, essa é a ideia da árvore 2-3 de busca, né? A gente tem que fazer isso de tal forma que a gente não tenha nenhuma chave que tenha mais do que 2 nós. Essa regra ela é primordial. Então, ela continua sendo uma árvore binária de busca, ou seja, os nós, eles têm filhos menores para a esquerda e filhos maiores para a direita, só que ela pode se tornar aí uma árvore binária ou ternária. Então, percebam que existe então a adição de um novo nó, que nós chamamos aqui de trinode. Por que trinode? O trinode ele é um nó que tem 2 chaves, mas ele tem 3 links para os filhos. O link da esquerda é para os filhos menores do que E, por exemplo. O link do meio é para os filhos entre os valores da chave, ou seja, entre E e J, então, por exemplo, o H. E o J é para o nó da direita é para os filhos maiores do que J, no caso aqui o L. Então a nossa árvore 2-3 de busca, o 2-3 significa que nós podemos ter nós, que a gente chama de trinode, que tem 3 filhos, 3 links para os filhos, ou twonode, que tem apenas 2 links para os filhos. E mantemos então a propriedade de que todas as nossas folhas, elas, para dizer que não tem filho, elas vão apontar para links nulos, né? Então, por definição, uma árvore 2-3 de busca, ela é uma BST, tem a ordem simétrica, ela pode ser uma árvore vazia se a root, né, se a raiz for nulo, e ela pode ter então filhos 2-node, twonode ou trinode. O twonode é um nó simples, né, que tem apenas uma chave e tem 2 links, 2 filhos, 2 subárvores. O link esquerdo aponta para as chaves menores e o link direito aponta para as chaves maiores. E essa árvore também pode ter trinodes, então perceba que ela é uma combinação desses 2 tipos de nós. O trinode ele é um nó duplo, isso significa que ele tem 2 chaves, e pelo fato de ter 2 chaves, vão ter 3 links para filhos. 3 filhos, 3 subárvores. O link da esquerda vai representar os filhos menores do que a menor chave. O link do meio vai direcionar para filhos que está entre as 2 chaves. E o link da direita representa os filhos maiores do que a maior chave daquele trinode, né? O mais legal, no momento que nós fazemos essa adaptação na BST, criando ela como sendo uma chave, uma árvore 2-3 de busca, é porque a árvore 2-3 de busca ela é perfeitamente balanceada. O que significa isso? Que todos os links nulos, eles estão no mesmo nível. Então, essa é a propriedade básica da árvore 2-3 de busca. Então, a árvore ela vai ter sempre a mesma altura, né? Todos os nós folhas têm a mesma profundidade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma árvore 2-3 de busca, com um nó EJ aqui sendo um trinode, um nó R, por exemplo, sendo um twonode, e assim vai indo, né? E percebam que os nulos eles estão sempre aqui na mesma altura. Bom, uma vez que a gente entende então o conceito dessa árvore 2-3 de busca, nós podemos ver como funcionaria essas 2 operações básicas, né? Que é a operação de busca, que é muito mais direta, e a operação de inserção, que é bem complexa, né? Nós estamos trabalhando com 2 tipos de nós, e dependendo da inserção a gente tem que rebalancear a árvore. Então vamos começar pela operação de busca. E ela é muito parecida com a árvore de busca binária. Então a gente sempre faz a busca a partir da raiz ou do nó específico que você quer fazer a busca. Nós vamos comparar a chave que eu estou buscando com as chaves que eu tenho dentro daquele nó.
E a gente vai encontrar qual o intervalo daquele nó que eu tenho que caminhar para o link. Então, se for um to-node, eu vou pesquisar, vou verificar o valor que eu tenho na chave. Se for menor, eu caminho para a esquerda. Se for maior, eu caminho para a direita. Agora, se for um trinode, ou seja, eu tenho 3 links, eu vejo se ele é menor do que a chave da esquerda, se ele está no intervalo entre as duas, ou se ele é maior que a chave da direita, para eu saber se eu vou caminhar para o link da esquerda, para o link do meio, ou para o link da direita. E isso nós vamos fazendo recursivamente até encontrar o valor, ou até encontrar uma folha que seja nula, que tenha filhos nulos, que significa que nós não encontramos, então, aquela chave na árvore. Então aqui eu estou trazendo, sempre ressaltando que os nossos exemplos eu estou tirando do livro do Sedgwick, né? Então mantendo inclusive a sua essência, até no inglês, para a gente ter a familiaridade aqui com as questões, né? A língua nossa na computação é a inglesa. Então percebam que a gente tem aqui uma árvore 2, 3 de busca. Nós queremos pesquisar pelo valor H. O valor H, então o H ele é menor do que M, nós caminhamos para o fio da esquerda. Aí a gente chega aqui. Aí nós vamos comparar. O H ele é maior, ele é menor do que E, está entre I e J, ou é maior do que J? Ele está entre I e J, então a gente caminha para cá. Aí a gente chega num outro nó. Aí comparando, a chave desse nó, ela é igual à chave que eu estou pesquisando? Então ele fala que encontrou. Então aquela chave pertence àquela árvore, né? Agora um exemplo de uma pesquisa que não é encontrada, né? Então agora na mesma árvore que nós já tínhamos, nós vamos pesquisar pela chave B. Então, o B, ele é igual à raiz? Não é. Ele é menor que a raiz, vamos caminhar para a esquerda. O B é igual a alguma dessas duas chaves? Agora a gente está aqui, né? Ou o B ele é menor do que E, está entre E e J, ou é maior do que J? Ele é menor do que E, então vamos caminhar para a esquerda. Estamos aqui. O B, ele pertence a esse nó? Ele é igual a essas duas chaves? Não é. Ele está entre as duas chaves, então nós vamos caminhar para o meio. Só que na hora que a gente caminha para o meio, nós vamos encontrar um nulo. Então, a partir do momento que a gente encontra um nó que é nulo, um link nulo, a gente pode retornar falando que a nossa chave B ela não foi encontrada. Então, aqui a gente encontrou e aqui a gente não encontrou. Entendemos, então, o comportamento dos dois, né? Bem tranquilo, né? A busca ela é bem tranquila. Agora, podemos falar da inserção. A inserção, a primeira questão é que a gente não pode jamais esquecer o princípio básico de uma árvore 2, 3 de busca, que é qual? Toda árvore 2, 3, ela é perfeitamente balanceada, ou seja, todos os links nulos estão no mesmo nível. Então, se a gente vai chegar até um link nulo lá embaixo para inserir, a gente não pode inserir nele. Todas as inserções vai ser dentro de um nó, 2, 3 ou um to-node ou um trinode. E dependendo de ser um to-node ou um trinode, nós temos que rebalancear a nossa árvore. Por isso que a operação de inserção de uma nova chave, nesse tipo de estrutura de dados, ela tem uma complexidade maior. Tem várias comparações e vários balanceamentos. Então tem vários casos que a gente tem que estudar. Então vamos estudar todos eles com calma aqui. Isso vai ter um impacto muito grande quando a gente aprender na nossa próxima semana as árvores rubro-negras, né? Então, entendendo um pouco melhor, se a inserção ela acontecer em um nó que é to-node, ou seja, aquele que tem apenas uma chave e tem 2 filhos, ela é tranquila, né? A gente simplesmente adiciona a chave naquele nó to-node, transformando ele por um nó trinode. Então percebam que quando a gente está falando de implementação, quando a gente trabalhou lá com as árvores BSTs na implementação em Java, o nosso node, o nó, ele tinha um único valor, né? E eu só tinha um tipo de nó. Agora a gente tem que ter 2 tipos de nós. Então aqui a gente teria que converter, né? Nós teríamos que deixar de trabalhar com nó to node e trabalhar com nó trinode. Então, ilustrando esse exemplo aqui, nós queremos inserir o G. Então vamos comparar. Ó. O G ele é menor, e a inserção, só um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar. Ela tem a mesma analogia da inserção da BST, ou seja, a gente vai fazendo a busca até chegar no momento correto de fazer a inserção.
Então, a inserção do G. O G é menor do que o L, o G é maior do que o E, o G é menor do que o H. Mas aqui ele já cairia em um nulo. Então a gente não insere no nulo. A gente vai converter esse nó que era do two-node para um nó que é trinode. Então por isso que na hora que a gente faz essa inserção e faz essa conversão, colocando duas chaves em um mesmo nó, a gente mantém o nosso princípio base, né? Agora, uma outra situação que pode acontecer e que vai ter reflexos, a gente vai estudar esses reflexos daqui a pouco, mas ela pode acontecer, é a inserção em um nó que é trinode, né? Quando a gente vai inserir num nó trinode, a gente tem que adicionar uma chave nesse nó e vai criar um nó 4, um for node, né? Um 4 nó, né? Temporariamente. Mas não pode. A gente vai criar isso porque a gente não pode ferir o nosso princípio. E na hora que a gente cria esse nó 4 node, a gente vai movimentar. Então, um nó 4 node é aquele que vai ter 3 chaves, ou seja, 4 links embaixo dele, né? Vou desenhar aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, vou inserir, ele vai ter aqui a chave X, Y, Z. Ele é 4 node porque eu vou ter um link para cá, um link entre esses dois, um link entre esses dois e um link aqui para a direita. E aí, a ideia da inserção, a gente vai movimentar a chave que está no meio, ou seja, o Y, nós vamos movimentar para o pai. E aí, na hora que a gente movimenta o Y para cima, eu vou fazer aqui um processo como se fosse, não tivesse um pai, né? O Y, ele viraria pai, e aí ele teria aqui na esquerda e na direita o X e o Z. Então a gente quebra isso. A gente faz uma divisão. E esses filhos que eu tinha aqui, ele viria para cá. E esses filhos que a gente tem aqui, ele viria para cá no Z. Então a gente mantém a mesma ideia, né? Então só para ilustrar aqui no exemplo, para talvez ficar um pouquinho mais claro o que eu quis dizer. Então agora a gente quer inserir o Z nessa árvore aqui. A gente tem que buscar o lugar da inserção. Então o Z ele é maior do que o L, caminhamos para a direita. O Z é maior do que o R, caminhamos para a direita. Aqui nós temos que ver se a gente vai inserir para a esquerda de S, entre S e X, ou maior do que X. O Z é maior do que X, então aqui nesse exemplo, eu vou desenhar aqui só para vocês verem. Nesse exemplo aqui, ele vai criar esse nó aqui, ele vai ficar assim, ó. S, X, Z. Ele cria um nó que é esse 4 node, que vai ter esses cílios aqui, ó, assim. Mas daí qual que é o processo? Olha o que ele fala aqui no segundo passo. O filho do meio, ele sobe um nível. Então, o X, ele sobe um nível. Como o nível de cima já tinha o R, o X, ele vai, claro, sempre à direita de R. Então, na hora que a gente subir, nós quebramos, né, nós splitamos esse nó, e aí o que já era menor do que o R, que estava ali em cima, vai continuar apontado aqui, ó. Agora a gente splitou esse cara, a gente tem aqui 2 cílios para a esquerda e 2 aqui para a direita. Então é o que está fazendo exatamente aqui, olha. O S ele vai ficar entre o R e o X, e o Z vai ficar maior do que o X. Então na verdade é bem tranquilo a ideia aqui de manipular, mas a gente tem que entender o que vai acontecer. Então, o fato da gente subir esse nó do meio aqui para o nó de cima, resolveu, nós mantemos balanceada a nossa árvore, e a gente não feriu, né, o balanceamento. E aqui a gente poderia ter até uma situação que o nó pai tivesse 2 nós, a gente teria que subir de novo. Então eu vou ilustrar nos próximos exemplos, mas por enquanto a ideia básica é essa, né? Muito bem. Então vamos entender todas as situações que podem acontecer aí numa inserção. Aqui eu estou ilustrando o exemplo de inserir em um nó simples, né? Ou seja, em um two-node. Então queremos inserir o K. K é menor do que M. K é maior do que J. O K é menor do que o L. O L ele caiu num nó nulo.
Então nós temos que inserir nesse toNode, como ele é um toNode que tem apenas uma chave, podemos inserir uma nova chave que é menor do que L. Então nós substituímos aquele toNode por um treeNode que tem o K na chave. Essa é tranquila. Agora, um exemplo que a gente vai inserir em um nó duplo que está isolado. Em um nó duplo que está isolado, então a gente tem aqui esse nó duplo. Só para a gente entender então o split, o que acontece com a propriedade de inserção aí em um nó duplo e manter o nosso balanceamento de todos os nulos estarem no mesmo nível. Então o S ele é maior do que o E. E a hora que ele for caminhar aqui para a direita de E, ele vai ver que já é um nulo. Então ele vai criar um 4-node temporário. Quando a gente cria um 4-node temporário, a gente, deixa eu pegar aqui minha caneta. O E ele vai subir para o nó de cima, como não tem, ele vai criar um toNode. E aí, na hora que ele sobe, perceba que aqui para a esquerda de E eu tenho que manter o A e para a direita de E eu tenho que manter o S, que é o que eu estou fazendo aqui. Esses dois filhos que eu tinha aqui, como ele está entre A, um é menor do que A e o outro é entre A e E, então esse daqui vem para cá, esse daqui vem para cá. Mesma coisa aqui, esses dois filhos. Um está entre E e S, então esse daqui vem para cá entre E e S, e esse aqui é maior do que S. Pronto. Então é desta forma que a gente faz o desenho aí, né, e faz o processo de inserção em um nó que é o treeNode que está isolado. Tudo bem? Agora um exemplo de uma inserção em um nó duplo em que o pai ele é um nó simples, que na verdade é aquele exemplo que nós vimos na definição da inserção, né? Então, para inserir o Z ele é maior do que M, o Z é maior do que o R, o Z é maior do que o X, ele vai cair num nó duplo, num nó nulo, não pode cair num nó nulo, então ele vai criar um forNode temporário. O forNode temporário ele tem a característica de splitar, porque não existe isso, né? A gente só pode ter toNodes ou treeNodes na nossa árvore. Então, a chave do meio ela sobe para o pai, então o X ela sobe para o R, na direita de R, porque a gente estava caminhando pelo link da direita, então ela é maior. E aí a gente splita aqui o filho, então a gente vai ter aqui o R continuando sendo maior do que o P, né? O S vai estar entre R e X, e o Z vai estar maior do que o X. E aí aqui a gente vai manter os nossos nulos no mesmo nível. Então, balanceamento perfeito, sem estragar ele. Agora a gente vai inserir em um nó duplo, cujo pai também é duplo. E isso a gente vai ter uma característica de fazer recursivo o nosso processo, né? Vamos entender, olha só. A gente quer inserir o D. O D é menor do que o M. O D ele é menor do que o E. O D ele é maior do que o C. Então a gente vai criar um nó, um forNode temporário. Quando a gente cria esse forNode temporário, a característica é subir o meio para cima. Subindo o meio para cima, a gente vai criar um outro nó, um forNode temporário que vai ser C, E, J. Mas a gente tem que fazer o balanceamento, né? A gente vai ter splitado o A e o D. Então o A é menor do que o C, o D está entre C e E. O que a gente já tinha lá, né, que era E e J, a gente vai ter aqui entre E e J o H, e maior do que o J o L. Só que aqui ainda a gente está aferindo, então a gente tem que comparar novamente. Como a gente está com um forNode, a gente sobe a chave do meio para o pai, que está vindo pela esquerda, então ela é menor do que o M que estava lá, então vai ficar E e M. Na hora que ele sobe aqui o E e o M, a gente vai manter o R que estava lá para a direita de M, mas a gente splitou, né? Nós splitamos e a gente tem aqui a propriedade do A e D e o H e o L que estava acontecendo aqui. Então na hora que a gente splitou, nós criamos um toNode para o C, um toNode para o J. O toNode para o C aqui, ele vai estar à esquerda de E, o toNode do J vai estar entre E e M, e a gente mantém os caras que estavam lá embaixo. Ó. Então foi exatamente esse split que a gente fez. Então perceba que a inserção, quando ela criar um forNode temporário, nós vamos subir para o pai a chave do meio. Se a gente criar no pai um forNode temporário de novo, a gente vai subir.
e a gente vai subir até não ter mais isso, até a gente resolver isso. Agora, e se a gente for inserir isso e for subindo até chegar num pai, que também era um trinode e tivemos que criar um for node temporário? Então como que tem que funcionar? Então vamos lá, ó. Agora eu estou numa árvore menor, só para a gente ter menos etapas aqui, né? Então o D, na hora que nós formos inserir o D ele estaria para a esquerda de E. Se ele está para a esquerda de E, agora a gente está nesse trinode, ele estaria à direita de C. A direita de C é nulo, então a gente cria aqui um for node temporário, ACD. Bom, não pode, nós subimos o C, vamos criar um CEJ, e aí a gente explita o A e o D para colocar a subárvore de A à esquerda de C, a subárvore de D entre C e E aí a gente mantém o que tinha, né? A subárvore de H entre E e J e a subárvore de L depois de J, a direita de J. Mas perceba que aqui já é um nó pai, e eu não tenho mais o que fazer, não tem problema. A gente explita de novo e a gente vai criar um nó novo. Um nó novo, ou seja, a nossa raiz vai ser uma outra raiz, vai ter um novo valor. Antes a nossa raiz era E e J, agora a chave do meio vai virar a nossa raiz, o E ele vai subir, a gente vai splitar, então ele vai virar a raiz e a gente vai ter dois two nodes, um para C e um para J. Um para C e um para J. E aí os filhos dele a gente vai manter a esquerda e a direita de C e a esquerda e a direita de J. Então é dessa forma que a gente trabalha. Então perceba, na verdade é tudo muito recursivo. Mas dá para perceber que a gente tem vários casos de atenção quando a gente trabalha com esse two node, né, search tree. E perceba que lá na implementação nós temos que ter um two node, que é esse aqui, né, que é o nó que tem apenas uma chave. Nós temos que ter um trinode, que é esse nó aqui, que tem duas chaves e três cílios. E nós temos que ter um for node temporário, só para a gente armazenar as informações e fazer os splits corretamente. Então, é uma chave que tem 3 tipos de nós diferentes. Então, a implementação dela é bem complicada, nessa essência que a gente está vendo nessa aula, né? Então, ficou claro que a operação de inserção de uma nova chave, né, todas as transformações, elas vão estar sempre preservando as propriedades globais da árvore, que é a árvore continuar sendo perfeitamente balanceada. E o fato da gente dividir um for node, criando lá two nodes filhos e fazendo o balanceamento, ela tem um número constante de operações, então isso não impacta no momento de transformação da nossa árvore. Então, do ponto de vista de estrutura, poderia haver um questionamento quanto à eficiência em cima disso. Mas essa divisão ela é constante, então, assintoticamente falando, é tranquilo, né? Se a gente tivesse que fazer várias operações dessa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a propriedade global, né, de uma árvore 2-3 de busca é que a gente tem que sempre manter a ordem simétrica e o balanceamento perfeito. Nós nunca podemos esquecer isso. Ordem simétrica, que é os filhos da esquerda, filhos da direita ou filhos do meio, sendo menores entre intervalos ou maiores do que o da direita, e sempre ter todos os nós nulos no mesmo nível. Ou seja, as chaves nossas, as folhas nossas, elas estão sempre no mesmo nível. Então, estou ilustrando isso daqui, né? Mas aí eu vou acabar sendo redundante. Então, tá tranquilo. Agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo só para vocês pensarem no passo a passo de uma construção de uma árvore 2-3 de busca. Então, até para ir ilustrando, ó, aqui do lado esquerdo eu tenho a ordem das chaves que eu estou inserindo, e na direita eu tenho a construção resultante da nossa árvore 2-3 de busca. Então, primeiro que eu vou inserir é o S, não tenho nada, eu crio a raiz, que é um two node. Aí depois eu vou inserir o E. O E ele seria a esquerda de S, mas ele é nulo, não pode, então eu vou inserir e vou transformar aquele two node em um trinode. Vai ficar E e S, que tenha 3 filhos nulos. Próxima chave que a gente vai inserir é o A. O A ele é menor do que o E. Se ele é menor do que o E, ele vai caminhar para a esquerda, ele vai ver que é nulo. Aí a gente vai criar um for node temporário, que vai ser o A e S. Vamos subir o E para cima, vamos splitar.
e vamos quebrar em 3 to nodes. Vai ficar um E com o filho da esquerda subir a árvore de A e o filho da direita subir a árvore de S. E assim vai indo. Vamos continuar. O R, ele é... Vamos sempre olhar na de cima, né? O R, ele é maior do que o E. O R é menor do que o S, ele chegou num nulo. Então ele vai inserir nesse to node. Como ainda tem um espaço vazio, eu vou transformar o to node em um trinode. Então vai ficar RS. Na hora que a gente for inserir o C, mesma coisa, eu vou caminhar o C menor do que o E, o C é maior do que o A, é nó nulo, não posso quebrar o balanceamento. Vou inserir nesse to node, estou convertendo ele para um trinode, então vai ficar AC. Agora só para a gente ver um split, né? O H ele é E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H. Então o H é maior do que o, que o E, que é menor do que o R. Não pode, a gente criaria aqui um HRS. Criando um HRS, a gente criou um for node temporário, não podemos. Temos que subir o R para o pai, então... Esse E, ele vai converter de to node para trinode, ele vai ficar ER, e a gente splitou. Então a subárvore que tinha aqui o R subiu, né, o H é o que a gente está inserindo, o H ele vai ficar entre E e R, e o S ele vai ficar à direita de R. Tranquilo, né? Agora inserindo o X é maior do que o R, que é maior do que o S, chegou no nulo, não podemos, vamos converter esse to node num trinode, vai ficar um SX. Mesma coisa aqui o M. Olha que legal, olha como é fantástico o balanceamento que essa árvore vai nos trazendo aí ao longo das inserções, né? Estão percebendo, né? Aí o M, ele está entre E e R, estando entre E e R, o M ele é maior do que o H, cheguei no nulo, não posso, vamos converter esse to node num trinode, vai ficar HM. Agora, inserindo o P é PQRS. PQRS. Então o P ele é entre E e R, mas ele é maior do que o M. Sendo maior do que o M, eu inseriria aqui. Não podemos, a gente vai converter que vai ter um nó HMP. Não podemos ficar com esse HMP. Nós vamos splitar, vamos subir o M para cima. Aqui, esse aqui eu vou fazer com calma, tá? Só para vocês entenderem. Aí, aqui, ó, a gente ficou assim, ó. HMP. Não podemos. Aí, o M vai subir para cima. Aí, vai ficar aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Vai ficar EMR. E aí, como a gente splitou, a gente vai ter o H de um lado e o P do outro lado. Só que esse de cima, ele também vai ter que splitar. Então a gente vai ter que subir, ele vai ficar um M, um E e um R, que já tinha splitado lá embaixo, né? Aí a gente vai ter aqui desse lado o que já existia, que era o AC, desse outro lado o H. Vamos vir por cá, que é mais fácil, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui aconteceu 2 splits, é isso que eu quero que vocês percebam. Então, olha, o M estava lá embaixo, na inserção desse P... isso fez com que a gente trocasse a nossa raiz e ficou para a esquerda o E, ACH, e para a direita ficou o R e o P na hora que a gente inseriu, mantendo o S e o X lá embaixo. E por último, na hora que a gente for inserir o L é uma inserção direta aqui no nó H, então vai converter esse to node para um trinode. Então assim, inserção, complexo, mas é tranquilo de entender. O que eu gostaria que vocês percebessem. Olhem a ordem que eu fui inserindo essas chaves. Não importa que ordem é essa. Troquei a ordem. Agora estou inserindo essas mesmas chaves, só que em ordem alfabética. O que eu queria... Eu não vou fazer o passo a passo aqui de novo. Façam na mão para vocês entenderem a ideia. Mas perceba que a árvore resultante, 2, 3, ela é uma árvore diferente. Né? Até porque o balanceamento, pelo fato da inserção, quando a gente for fazendo, ela vai nos trazer uma árvore diferente. Então não tem como. Então essa é uma característica de árvores 2, 3 de busca. Ou seja, a ordem de inserção das chaves vai resultar em árvores distintas. Tudo bem? Muito bem.
Quanto ao desempenho, no pior caso aí dessas árvores 2, 3 de busca, elas foram inventadas exatamente para ter um bom desempenho. No pior caso, a gente acabou de perceber que o balanceamento vai sempre melhorando. Então, se existe uma satisfação com um bom desempenho médio, ok, a gente pode usar uma árvore de busca binária, uma árvore binária de busca. Agora, se a gente está trabalhando numa árvore 2, 3 com N nós, se existir apenas nó simples, ou seja, two nodes, a altura da árvore sempre vai ser LG de N, porque ela sempre está dividida em duas. Se existir apenas nó duplos, ou seja, o trinode, ou seja, que tem 3 filhos, a altura da árvore, aquela propriedade que a gente já estudou lá em projeto em análise de algoritmo, por a gente estar quebrando sempre em 3 nós, ela vai ser um log de 3. Ou seja, vai ser aproximadamente 0,63 LG de N. Resumindo, a altura da árvore nunca vai passar de LG de N. Portanto, o desempenho para o pior caso é muito bom, né? Então, numa árvore com N nós, a busca e a inserção nunca visita mais do que LG nós, mesmo no pior caso. Cada visita vai sempre fazer no máximo 2 comparações, porque a gente tem que comparar sempre com as 2 chaves no máximo que a gente tem em cada nó. Portanto, usar uma árvore 2, 3 de busca binária, de busca, ela nos mantém essa questão de um balanceamento perfeito. Todos os caminhos, da raiz até um link nulo, têm o mesmo comprimento. Isso, para a gente buscar informações, quando a gente está trabalhando em alta escala, que é a nossa ideia, é o que eu sempre falo. Estrutura de dados a gente tem que conhecer exatamente para tirar o melhor proveito. E essa aqui é uma ótima estrutura de dados para a gente estar trabalhando, né? Agora, e a implementação? Acredito que já tenha ficado bem claro que é bem complicado. Primeiro, porque a gente tem que fazer múltiplas comparações para ir descendo a nossa árvore, encontrar o valor de pesquisa, né, o valor buscado, ou o valor de inserção. Além disso, a gente tem que sempre ir rebalanceando a nossa árvore e subindo nela quando a gente criar for nodes temporários e a gente ir quebrando, né, e rebalanceando a nossa árvore para garantir o nosso balanceamento. Então a gente tem um grande número de casos de divisão. Então a implementação ela já é um pouco complicada, né? Para implementar uma árvore 2, 3, a gente tem que sempre utilizar 2 nós. Na verdade são 3 nós, né? A gente vai ter um nó que é o two node, né? É o nó com uma chave e 2 filhos. O trinode, que é um nó com 2 chaves e 3 cílios, e tem aquele temporário, né, que a gente tem que splitar, mas para implementação a gente tem que ter, que é o for node, que é um nó com 3 chaves e 4 filhos. Então, assim, convido vocês a pensarem quanto à implementação disso. De verdade, tentam criar essa estrutura de dados com base na classe BST que nós trabalhamos na última semana. Fica aí um convite como atividade para casa de vocês. Mas existe uma ideia melhor. Nós podemos usar as BSTs, ou seja, as árvores binárias de busca, para simular árvores 2, 3. E é exatamente esse o propósito da nossa aula, que é quando a gente vai fazer esse mapeamento das árvores 2, 3 para árvores rubro-negras ou árvores vermelho e preto. Então, eu costumo dizer que essa aula aqui de árvores 2, 3 de busca, ela é uma aula que a gente tem que ter esse conhecimento para transitar, não ter um salto tão grande no aprendizado da árvore BST para a árvore 2, 3 de busca. Tudo bem? Então a aula de hoje ela é bem rápida, uma aula bem tranquila. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que participem aí dos nossos encontros semanais, mandam as dúvidas nos nossos fóruns ali de discussão. Façam os exercícios para casa, refaçam essas operações que a gente teve em aula para vocês entenderem. Tentem implementar. Eu acho que é legal, a gente como computeiro, a gente tem que, mesmo não sendo uma aula que eu estou passando aqui para vocês a implementação, eu acho que a nossa curiosidade de manipular isso daí e ter essa dificuldade, ela é importante, porque na hora que nós estudarmos na próxima aula a árvore vermelha e preto, né, rubro-negra, e a gente vê de que forma que a gente vai tirar proveito da BST para implementar ela, a gente fala, caracas, que sacada da hora, né? Então fica o convite aí para vocês, e qualquer coisa a gente está aí, tá bom? Valeu, beijo, boa semana!